Meu nome é Wanda, tenho 64 anos, nasci em São Paulo. Você cresceu aqui em São Paulo também? Cresci em São Paulo. Quando você cresceu com a sua mãe, tudo, quando você morava na casa da sua família, em que bairro vocês moravam? Zona Norte. Tinha quantos irmãos? 14. E como era a sua casa com tantos irmãos? Muito pequena, mas dava um jeito e cabia todo mundo. Depois alguns foram casando, foram ficando os outros. E você era uma das mais novas? Sim. E quando você chegou a frequentar a escola, perto da sua casa? Frequentava, fiz o primário na escola, não lembro o nome agora, na escola pública, todos meus irmãos estudamos lá. Você se casou com quantos anos? 18 anos. E você só saiu da casa da sua mãe depois de casar? Sim. Como foi pra você sair da casa da sua mãe, casar? Eu senti muito, porque eu era muito nova, né? Não tinha muita experiência e eu era muito apegada à minha mãe, aos meus irmãos. E foi um casamento, assim, com família estrangeira e não aceitava muito, né? Não concordava muito. Foi bem triste na época. E se você quiser falar disso, você pode não falar, se não quiser. Como a casa era muito longe de onde você morava com a sua mãe? Sim, era bem longe, era outro bairro. E como foi ficar com essa família estrangeira, tudo? Como foi essa adaptação? Demorou muito. Demorou muito, porque eles eram tudo diferente, né? O gosto, a maneira de pensar, era tudo diferente. Aí começou a melhorar um pouco depois que eu engravidei o meu primeiro filho. Eles eram estrangeiros de onde? Da Síria. Você engravidou, você deu o primeiro filho no início do casamento já? Foi. E quando as suas famílias se conheceram? Como foi, já que eram famílias de origens tão diferentes? Ninguém concordava, porque achavam que não ia dar certo. E realmente era uma preocupação de verdade, né? Uma preocupação de carinho, que achava mesmo que não deu certo, né? Que ia ser difícil mesmo a aceitação de todos, né? E quando você fala que não deu certo, significa que você chegou a se separar? Várias vezes. Várias vezes? Porque tinha uma diferença de idade muito grande, né? Então, ele era uma pessoa muito mimada, que tinha muita mordomia. Eu era de origem bem pobre e tinha dificuldades, mas todo mundo trabalhava para conseguir o melhor, né? E ele era uma pessoa que não precisava nada disso, que tinha tudo de mão beijada. E como vocês se conheceram? Meu primeiro emprego foi na loja dele. E você falou que você teve um filho. Depois que você se separou, como foi então? Nós separamos várias vezes, que era muita briga, tinha agressão, tinha um monte de coisa. E aí ele voltava prometendo que ia mudar, não sei o quê. A casa da minha mãe era pequena, eu voltava com um filho. Meus irmãos se revoltavam muito, e ficava um clima muito ruim dentro de casa. Então, para evitar uma tragédia, minha mãe muito preocupada, aí eu acreditava na promessa dele e voltava. Você fala várias vezes, você sabe quantos anos ficou esse vai? Muitos anos. E vocês tiveram só um filho? 2. E foi depois de ter esses 2 filhos que ficou nesse vai e vem, ou vocês chegaram a se separar depois do primeiro? Com o primeiro já teve separações também. Mas chegou um momento em que você se separou de vez. Sim. E como foi isso pra você? Por que dessa vez você não voltou? Porque até então eu morava na casa do meu sogro e da minha sogra. Aí tinha aquilo, né? Talvez se for morar sozinha, forem morar sozinhos, ele vai criar responsabilidade, vai mudar de um modo geral. Aí meu sogro alugou uma casa, sobrado pra gente morar sozinhos. E a esperança é que fosse melhorar, mudar, né, ele. Mas só que continuou a mesma coisa, as agressões, casa montada pelo pai dele, aluguel, tudo mobiliada. Meu sogro foi uma pessoa maravilhosa. Aí
nessa última vez que você saiu, você voltou para sua mãe de novo? Eu voltei para casa da minha mãe várias vezes, mesmo depois que a gente está morando na casa nossa, né? E voltei várias vezes, porque era o mesmo problema. Ele ficava no portão, tirava o sossego da família, de todo mundo. Meus irmãos já, na época, tentaram até ameaçaram ele, porque era uma coisa que não ia dar certo mesmo. Mas, infelizmente, ele era uma pessoa drogada, ele era uma pessoa doente. Doente por droga e doente de ciúmes. Então, prometia tudo que ia mudar, tudo, mas voltava, tudo estaca zero. E os filhos, como ficavam nesse vai? Quando eu ia para casa dele, ele nunca quis deixar os filhos comigo. Então, várias vezes eu deixava, porque eles tinham mais condições do que eu. A casa da minha mãe era pequena, e era uma pessoa a mais, eu não tinha espaço. Então, eu sofria muito de ter que separar, mas eu pensava assim, eles estão melhores do que eu. Não por estar com o pai, estar com os pais dele, que eles tinham mais condições, tinha empregada, então eles estavam melhor do que eu. Não ia faltar nada para eles nesse sentido. E você fala bastante que volta para sua mãe. Como era a relação sua com a sua mãe? Maravilhosa. Você quer falar um pouquinho dela? Posso falar. Uma pessoa muito sofrida, ficou órfã muito cedo, com 8, 9 anos. Foi morar na casa de uma irmã que fazia dela uma escrava, uma irmã que tentou até vender ela na feira. Aí ela casou muito cedo também, para sair, se libertar. Aí conheceu meu pai na época, era uma pessoa muito boa, um homem muito estudado, mas infelizmente caiu no vício da bebida, virou um alcoólatra, era bem de vida e perdeu tudo. Aí vieram para São Paulo, metade dos meus irmãos nasceram lá e a metade nasceram aqui. Mas a minha ligação sempre foi com a minha mãe. Eu vim conhecer meu pai, eu tinha 15, 16 anos. Eu estava ficando noiva. E sua mãe sempre ela sempre te acolhia quando você voltava para casa dela? Acolhia, dava conselhos, falava que o que todo mundo falava antes era isso que estava acontecendo, e era verdade, né? E até irmãos meus culpavam ela pelo meu casamento. Mas o que eu sempre falei e eu continuo falando. Na cabeça dela, ela queria ver uma filha a menos sofrer. Tinha outras que engravidaram, foram morar com o marido, não casaram, tudo. Então, na cabeça dela, ela achava que eu ia ser diferente das outras. Acho que a única filha que casou na igreja. Então, a intenção dela, como ela foi muito sofrida também, desde pequeno e depois que casou com meu pai e tudo. Então, na cabeça dela, ela queria o de melhor, né? Que mãe quer o melhor dos filhos, sempre, né? E você falou que levou quase 15, 16 anos para conhecer seu pai. E nesse meio tempo, sua mãe criou todos vocês sozinha? Minha mãe. E como foi isso? Foi assim, porque eu e meus irmãos os mais velhos, que não eram tão mais velhos, meus irmãos todos assim, como eu, comecei a trabalhar com 12, 13 anos. Meus irmãos também, 13, 14 anos, todos começaram. Então, os mais velhos começavam a trabalhar para ajudar a criar os menores. E todos trabalharam muito cedo. Muitos não tiveram oportunidade de estudar por causa do trabalho, né? E foi assim, aí foram crescendo, foram casando, a gente foi trabalhando, foi virando adulto e aí era assim. Mas era tudo muito divididinho, tudo certinho, dinheiro na mão da minha mãe, ela que administrava tudo. E assim foi. E quando você acabou por sair do casamento, a última separação, você ficou um tempo com a sua mãe, depois você chegou a morar em outros lugares? Morei em vários lugares. Mesmo antes da última separação, nem sempre eu ia para casa da minha mãe. Justamente por isso, meus irmãos não queriam, para eles não saberem onde eu estava, para ir atrás e continuar tudo de novo. Então eu morei em casa de vários irmãos, né, para eles não saberem endereço, tudo.
Aí por último, aí fui morar com a minha mãe, fui trabalhar, aí eu comecei a trabalhar, trabalhei em casa de família, trabalhei de faxineira, trabalhei de babá. E assim toquei a vida. E como vocês, depois que vocês se separaram, tudo, como vocês combinaram as visitas dos filhos para ver as crianças? Era um sofrimento muito grande, porque ele não queria, né? Ele não queria que eu visitasse. Então eu chegava lá, um exemplo, eu trabalhava numa casa de família de uma professora, e era muito longe, na Zona Norte, para onde meus filhos estavam, na casa dos avós. Então eu saía de lá do serviço 3h30, naquela época não tinha acesso ao metrô, tudo, e pegava 2, 3 ônibus. Então quando eu chegava lá, às vezes ele não deixava entrar. E aí as crianças quando me viam, aí não tinha jeito, né? Aquela alegria, mãe chegou. Aí eu ficava praticamente no quarto com as crianças, fazendo lição, eu dava banho, olhava as roupas dele. Às vezes saía, pegava o último ônibus, eu não podia dormir lá. Às vezes eu saía, escutava os filhos chorar. E você já tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tinha uns 25, 27 anos. Não. Eu já tinha os 2 filhos. E você falou algumas vezes sobre morar num prédio na Augusta com a sua irmã, seus irmãos, tudo. Foi logo depois dessa separação? Foi. Aí depois da última separação, eu fiquei um tempo com a minha mãe. Depois eu fui morar com a minha irmã na Augusta. A minha irmã era solteira, né? Morei com ela, meus irmãos moravam no mesmo prédio também. Antes de eu morar na Augusta, já tinha morado na casa do meu outro irmão na Zona Norte, que ele era recém-casado também, tudo pelo mesmo motivo. Para se livrar dele, né? Para se livrar dele. E como foi depois, né, de ter passado por tudo isso, você conseguiu se tornar uma pessoa independente, né? Sim. E como foi isso para você, essa nova independência? Não tem... Eu sempre trabalhei muito, trabalhava em loja como balconista. Antes de eu ser doméstica e faxineira, eu sempre trabalhei no comércio, tanto que eu conheci ele em loja, né? Sempre trabalhava em várias lojas de roupa, e tive meu dinheiro, né? Aí comecei a ter o meu dinheiro, pouco, mas tinha, então eu comprava alguma coisa para as crianças, que eles ficavam direto lá. Eu nunca podia ter eles direto comigo, porque eu não tinha condições de alugar um lugar, e nem ele aceitava. Era um inferno, era muita briga. Os avós eram muito apegados às crianças também, tratavam eles muito bem, não faltava nada para eles. Faltava a mãe só, né? Eu tudo. E falou sobre vocês não conseguiam ficar com as crianças, vocês nunca chegaram a fazer separação no papel, então? Não. E ele sempre falava que ele não abria mão dos filhos. Ele não abria mão dos filhos, tanto que o primeiro filho, a família roubaram, quando ele não tinha 1 aninho ainda. O Rogério ia fazer 1 aninho. Aí, isso quando eu já ainda morava com os avós, tudo. E houve uma discussão, que ele arrumava briga do nada, porque ele chegava drogado, né? Então, era briga, era agressão, tudo. E numa dessas brigas, agressão, aí tudo uma noção da família dele, que ele tinha um irmão muito poderoso na época. E aí começou a discussão, chamou esse irmão, tudo, aí tem que ir na delegacia. Aí quando eu e ele, quando nós fomos para a delegacia, eu cheguei, já tinham levado o Rogério. Mas por quê? Maldade, para tirar de mim. Levou para o Guarujá, para casa do irmão, que tinha uma mansão lá na época. E ele dormia no quarto da empregada. Mas tudo isso só porque você era de uma cultura diferente? Não, porque ele era doente mesmo. Ele era doente, ele era viciado, ele era apaixonado, ele era ciumento. Ele tanto fazia tortura física como psicológica. Se ele passasse, essa casa que nós morávamos, era um sobradinho no Belém. Se ele passasse e a janela tivesse aberta,
eu não precisava estar na janela, que eu não podia ficar na sacada. Ele falava que ele passou lá, que ele me viu, que eu estava conversando com alguém na rua, mas ele não falava, né? Ele agredia e fazia de um jeito que de repente eu pensava, será que eu estava? Porque primeiro namorado, não tinha experiência nenhuma, né? E a diferença de idade muito grande, 19 anos. Nossa, muito tempo. Aí eles levaram o Rogério, ficou acho que uns 10, 15 dias lá. E eu consegui ele de volta pela justiça, um advogado de estado, tudo. E chegava naquela época, ainda existe a Liberdade 32, que era um prédio tudo de advogado gratuito do estado. Agora estão reformando tudo esse prédio. Quando eu passo lá, nossa, é um filme. Eu chegava lá, às vezes a minha irmã me levava, não podia parar carro, ela me deixava, 5h30 da manhã, me deixava na fila. O prédio abria às 7 da manhã. Eu pegar uma senha para conseguir o advogado. Isso foi, acho que umas 4, 5 vezes, quando eu consegui uma advogada muito boa. Aí a advogada mandou intimação, duas intimações, e ele não compareceu. Aí na última audiência ele foi com um advogado primo dele, particular. Aí a advogada expulsou ele, porque lá era um lugar público, né? Não podia nem ter entrado. Aí a advogada exigiu na hora que ele entregasse o menino. E nessa época vocês estavam separados? Estávamos. Foi quando ele levou o Rogério, eu fui para casa da minha mãe, desesperada, daí com a ajuda dos meus irmãos, tudo, que dei entrada no fórum para conseguir pegar ele de volta. E você falando nisso de justiça, em nenhum momento chegou a denunciar e ir atrás da justiça, ou não tinha nessa época? Tinha, mas não era assim como uma Maria da Penha hoje, né? Mas já, acho que 1 ou 2 vezes eu dei parte dele, porque uma vez ele saiu, me deixou trancada com as crianças. Ele levou o mais velho, o Rogério, que era o mais velho, e me deixou trancada com o Henrique. O Henrique não tinha 1 ano. Não tinha 1 ano. Quando eu vi sair na sacada, que ele ligou o carro com a chave na mão, ainda deu tchau. Eu vi o Rogério dentro, o que eu fiz? Pulei. Aí quebrei a perna, aí vai para o hospital. Eles perguntam por quê, tudo. Aí o vizinho que socorreu o Henrique, arrumaram a porta. E essa irmã que você falou que te levou no fórum, é a mesma com quem você morou na Augusta? Morei com ela também. Ah, é outra irmã? É outra irmã. Essa minha irmã também morou na Augusta, mas a primeira que eu morei lá foi essa. Agora, essa minha irmã que me levava lá no fórum, ela que, quando eu peguei o Rogério de volta, eu morei um tempo na casa dela também. Foi a festinha do Rogério de 1 aninho, fizemos um bolinho, tudo. Depois que você se separou, você se casou de novo, né? Agora. Casei. E como você conheceu ele? Que período, assim? Quanto tempo depois? Quanto tempo? Quando eu conheci ele, o Henrique tinha uns 5 anos, mais ou menos. Eu não lembro o tempo certo. Não lembro. Aí nós te conhecemos, ele solteiro, sem filhos, nada, né? Ele gostou muito das crianças, eu nunca escondi que tinha filhos, ele sempre teve muito amor, muito carinho, e deu certo. E vocês se conheceram nesse mesmo prédio da Augusta em que você estava? Foi lá que eu conheci. E como foi pra você entrar num novo relacionamento? A minha família não queria. Alguns não queriam, a maioria não queria. Porque ele era um funcionário do prédio, era um porteiro, era bem humilde. Então eles, na cabeça deles, acham que aquela ilusão, porque eu tive um casamento bom, que eu merecia uma coisa melhor. Então eles não eram de acordo também. Mesmo essa minha irmã, que eu morava com ela na Augusta, ela não aceitava. E como foi então, pra vocês depois conseguirem ficar juntos oficialmente? Tudo teve muita briga? Não, porque aí quando a minha irmã soube mesmo que a gente estava namorando, que a gente estava se encontrando, tudo, ela não quis que eu ficasse com ela no apartamento. Achava que era vergonha eu namorar o porteiro do prédio dela. Mal sabia ela que esse porteiro depois ajudou a criar o filho dela, né, o Rafa.
Aí eu morei uns dias, um tempo na casa da irmã do Ivan, que era lá perto da Augusta. E nesse prédio ele era zelador, mas moravam os irmãos com ele. Aí depois ele arrumou outro emprego, mas aí eu não morava direto com ele, continuava na casa da Caiova. Os meninos cresceram, tudo, ficaram adultos. Eu nunca tinha ido morar direto com ele. Eu ia, ficava 2, 3 dias, vinha, cuidava da casa. Depois minha sogra morreu, meu sogro morreu. Então eu vinha para cuidar das crianças. Fazer comida, limpar, lavar roupa, tudo. E demorou muito eu fui morar definitivo com o Ivan, o Henrique tinha 18 anos. Demorou. Porque aí quando... Acho que o Henrique tinha um pouco menos. Aí quando eu fui morar, eu chamei o Henrique se ele queria morar com a gente. Ele se dava muito bem com o Ivan gostava muito dele também. Mas ele tinha dó de deixar o pai sozinho, que até então o pai estava sozinho na casa. A casa praticamente assim, abandonada, né? Sim. Aí quando eu fui morar de vez, eu falei, Henrique, vamos morar com a mãe, com o Ivan, que era perto, né? Não era longe. Se vender seu pai, não tinha coragem. Aí depois a situação lá na casa ficou tão ruim, que não tinha água nem luz. Aí o Henrique foi morar lá comigo, mas ia ver o pai de vez em quando, né? Depois ele faleceu. Aí venderam a casa, tudo. E chegou a ter conflito com o pai dos meninos porque você começou a namorar outra pessoa? Ah, ele odiava. Ele odiava, né? Eu não tinha nada com ele, nós não tínhamos, moramos muito tempo na mesma casa, mas eu tinha a minha vida, ele tinha a vida dele. Mas ele não aceitava, xingava, não queria que os meninos fossem pra lá. Xingava, sabe? E os meninos sempre foram muito bem tratados pelo Ivan, sempre, a vida inteira. Então nesse período em que seus sogros morreram, tudo, você morava na mesma casa, todo mundo? Só que vocês não estavam mais juntos? Não. E como era? Insuportável. Era insuportável, porque aí eu já não tinha mais nem cara mais para casa de parente, né? Falei, vou ficar pelos filhos, vão crescer, isso vai acabar, mas a situação continua a mesma. Não, aí não tinha as brigas, tudo assim, mas ele tinha a vida dele, eu tinha a minha, né? Mas a doença dele era a mesma coisa, os ciúmes eram o mesmo. Mesmo sem estar junto era assim? Eu que chamava as crianças para ir comigo para a casa do Ivan Pinheiros, ele não, daqui eles não saem. Aí ele saía e deixava os dois sozinhos. Para se vingar de mim, ele sabia que não me atingia mais. Então ele descontava nas crianças. Depois que vendeu a casa, os filhos cresceram, o seu marido morreu, e aí? Aí eu fui morar definitivo, aí eu já estava morando, antes dele morrer, eu já estava morando definitivo com o Ivan. Aí ele ficou sozinho na casa, depois que meu sogro morreu, minha sogra, a irmã dele foi morar lá, com a família dela, porque a casa era muito grande. E aí ficou cuidando dele, moraram um bom tempo. Aí minha sogra morreu, meu sogro morreu, minha cunhada ficou lá. Depois aí não deu certo, ele acabou ficando sozinho lá. E aí resolveram vender, aí venderam a casa. Não, quando venderam a casa, ele morava, a minha cunhada com a família dela, e ele morava junto. Quando ele morreu, ele morava com ela na casa, com a família. Então ela cuidava dele ainda. E depois que ele morreu, aí resolveram vender a casa. Ele morreu, tudo, e como ficou a situação? Você estava com o Ivan definitivo e os meninos? Eles já estavam criados, né? O Rogério já tinha ido morar em Florianópolis, tinha acho que 17, 18 anos. O Henrique tinha 18 quando o pai morreu. Aí já trabalhava no shopping, né? Aí ficava comigo. Depois logo o Henrique foi morar sozinho, alugou um apartamento. Sempre morou sozinho. Desse momento, assim, até quando foi que você descobriu que ia ser vó, mais ou menos? Quando foi? Eu acho, aí nós morávamos em outro prédio,
O Ivan é zelador. Aí quando eu descobri que eu ia ser vó, nós morávamos lá no Brooklyn. O Ivan era zelador. Aí o Rogério voltou, quando o pai dele morreu, ele voltou de Florianópolis. Aí conheci a mãe do Igor. Aí nós morávamos no Brooklyn. Quando eu descobri que ela estava grávida. Quando ele voltou para São Paulo, ele voltou para ficar de vez? Ele voltou porque ele sabia que, porque como o pai dele vivia, internava aí, voltava, ele pensava que era mais uma das internações. E quando ele foi embora, eles não estavam se falando. Então, quando ele vinha para São Paulo a passeio, o Rogério, ele nem ia visitar o pai. E o pai dele pedia para mim, pedir para o Rogério ir lá visitar. Por favor, fala para o Rogério vir aqui e tal. Eu dava um recado, mas ele não queria. Para que eu vou lá se ele só encontrou ele nos bar? E aí, quando foi a última internação dele, que ele morreu, aí quando ele internou, aí eu falei pro Rogério, eu acho que você vir que teu pai tá muito mal, tal. Aí ele veio e ainda viu o pai em vida. Mas ela tava na UTI e tudo, né? E ele ficava internando por quê? Por causa das drogas? Ele tinha muito problema de saúde, né? Ele operou o estômago, ele teve cirrose, ele tirou a metade do estômago. Ele havia droga, bebida a vida inteira, né? Boêmio. Não tinha saúde. Tinha, às vezes, quando ele tinha muita hemorragia, perdia muito sangue pelo nariz. E o último mal-estar dele foi isso, foi uma hemorragia. E foi a última. Você falou que seu filho ficou um tempo fora, né? Lá em Florianópolis, tudo. E como foi a relação de vocês quando ele estava longe? Com meu filho? Foi muito boa. Eu sentia muita saudade, fiquei muito triste quando ele foi. Inclusive, ele foi porque tinha brigado com o pai. Aí ele fala até hoje, eu fui porque meu pai me tocou. Mas o que ele falava não se escrevia, porque ele não tinha nem autoridade para isso, né? Mas ele foi porque ele quis, quando o pai tocou, que eles brigaram, o pai tocou. Eu chamei ele para morar comigo, o Rogério fica com a gente, tudo, né? Você não precisa ir, não, mas eu quero ir. Aí ele foi. Eu sofri muito na época, mas eu já estava criada, né? Tinha 15, né? Mas ele vinha, visitava 2, 3 vezes no ano, ele vinha para São Paulo, ficava comigo. A gente se comunicava muito, telefone, cartas, tudo. O amor continuou mesmo. Só a saudade que era grande. Eu queria ouvir um pouquinho mais dos seus filhos. Você já falou bastante, tudo deles, dessa questão de ter saído, tudo, mas da sua relação com eles. Com meus filhos? Sempre foi a melhor possível. Eu nunca menti nada para eles, eu nunca escondi nada para eles. Nunca. Infelizmente, eles viram que não precisava ver. Muito sofrimento, muita agressão. Muito, muito, muito. Que eu não queria que eles vissem isso. Eu cheguei até a pedir desculpa para eles depois de criado por isso. Eles falaram, os dois falaram para mim, mãe, a senhora aguentou muito, eu devia ter feito isso antes. Mas eu tentando, né? Tentando para ver, para eles não sofrerem o que eu estava sofrendo mais, né? Pelo menos eles estavam bem amparados pelos avós. E falando em avós, né? Voltando aí, você teve seu neto, e aí como foi depois? Antes do meu neto mesmo, já tinha o irmãozinho dele, que eu conheci, tinha 4 anos. Foi assim, tipo o primeiro neto, né? Com muito carinho, muito amor também. Ele era muito apegado a gente, ficava muito com a gente também. Ajudei a criar também um pouco, ele falava para a escolinha, psicóloga, passava dias comigo, férias, uns dias. Aí depois veio o Igor. Não vou dizer que é igual, porque não é. O amor é mesmo, mas o sangue é diferente. Aí foi uma felicidade total. Aí me tornei realizada. Eu apaguei o sofrimento da vida. Veio a recompensa. Eu nem sei o que perguntar, coisa bonita. Então fala um pouquinho de você e do Igor.
Eu costumo falar que o Igor não é só um neto, é um filho. Porque desde que antes dele nascer eu já cuidava. Enxoval, tudo. Primeiro, né? Sangue mesmo era o primeiro. Eu acho que é normal isso para toda avó. Primeiro neto é sempre mais mimado mesmo. E foi muito bom, foi uma felicidade muito grande, continua sendo. Graças a Deus, hoje ele já é um homem. Eu não tenho que reclamar dele. Não é porque ele é meu neto, mas quase 20 anos, o Igor, graças a Deus, nunca teve vício nenhum, não é de rua, é um menino muito educado, todo mundo gosta muito dele, a família toda. Graças a Deus, do Igor, eu nunca ouvi uma reclamação, nem na escola, só elogio. Mas é bom, que é coisa boa, né? É coisa boa, até eu tô só por motivo bom, Sim. gratificante, né? Uhum. Muito gratificante. Uhum. E eu sei que vai ser para a vida toda. Uhum. É um amor muito bonito que a gente tem. Sempre tiveram, desde pequenininho, esse amor. Desde pequenininho. Nunca levou um tapa, nunca levou uma bronca. Sempre foi muito mimado, mas ele sempre foi mimado assim, com limites, né? Se ele queria fazer, ele nunca deu trabalho, ele sempre foi um menino, mesmo quando pequeno, muito bom, muito conformado com as coisas, ele entendia tudo muito fácil. Se bem que ele, graças a Deus, não passou momentos ruins, né? A gente fazia de tudo do melhor para ele. Tanto eu, o Ivan, os pais, a mãe dele, o pai, era uma família muito bonita. Ele sempre teve de tudo, graças a Deus, o bom e do melhor. E o carinho, o amor, né? E ele não dava motivo para ser diferente. Não dava, ele sempre foi muito assim compreensivo, de sentar, o Igor nunca levou um tapa. Quando ele começava a fazer, teimar a mãe, alguma coisa que não queria com a mãe, desde pequeno eu falava, Igor, senta aqui, vamos conversar? Vamos. Aí ele sentava. Você não pode fazer isso com a tua mãe. Mas aí eu explicava assim, ele entendia. Ele entendia como um adulto. Então ele nunca deu trabalho. Nunca deu trabalho, graças a Deus. Espero que seja para a vida inteira e vai ser. Tenho muito orgulho dele. Assim, tendo passado por tudo isso, na casa da sua mãe, depois casada, agora você mora com o Igor e com o Ivan. O que é família pra você? O que significa família? Família pra mim é meus filhos, o Igor e a minha família toda, meus irmãos, minhas irmãs, gosto, me dou muito bem com todos eles, tenho muito amor, muito carinho por todos eles. Ele é minha família inteira. Sobrinhos todos. Estou muito feliz, graças a Deus. Me dou com todos eles. Sinto saudade. Me dou muito bem com eles, graças a Deus.